Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas prendeu 10 pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Paraná e Santa Catarina. No Rio de Janeiro, o clima de tensão assustou os moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte. E o dia começou ao som de tiros. Durante o confronto entre policiais e criminosos, uma moradora foi baleada na coxa. Ela foi socorrida e não corre risco de morte. A operação da Polícia Civil é contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. No Complexo da Maré, os agentes buscavam por Caio Cardoso dos Santos, o Mano Caio, e Silvio Andrade Costa, o Silvinho. Eles são apontados como chefes do tráfico do Comando Vermelho no Amazonas, além de Cleiton Souza da Silva, que seria o elo entre traficantes do Rio e do Amazonas. Os 3 estão foragidos. 10 dos 26 alvos da operação foram presos, entre eles Alcides Benedito de Andrade, localizado no interior de São Paulo, André Luiz Pérez Raimundo Lima da Silva e o policial civil André Luiz Bessa Maia foram presos em Manaus. No Rio, os agentes prenderam Dibe Pereira Mobaé, apontado pela polícia como o operador financeiro da organização criminosa. As investigações apontam que o esquema criminoso envolvia depósitos bancários em contas de empresas de fachada, buscando mascarar a origem ilícita dos recursos financeiros, que eram usados para a compra de drogas e armas. Os alvos têm ligação no Rio com o Comando Vermelho e no Amazonas com a facção Família Norte. Os 2 grupos são aliados e em 2 anos movimentaram cerca de 126 milhões de reais. Esse esquema financeiro, na verdade um esquema contábil, que faz com que esse dinheiro circule e seja responsável principalmente pela retroalimentação da atividade criminosa, ela não serve só ao narcotráfico e ao tráfico de drogas. Esta é a segunda fase de uma operação que aconteceu em maio, quando as investigações mostraram que traficantes do Rio de Janeiro compravam drogas de países que fazem fronteira com o Brasil pelo estado do Amazonas. Os entorpecentes atravessavam o país até a capital fluminense, onde eram vendidos em comunidades e em áreas nobres. O secretário de Educação de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio, foi preso suspeito de participar de um esquema que desviou mais de 6 milhões de reais da merenda escolar. Durante a operação, a Polícia Federal também cumpriu outros 21 mandados de busca e apreensão. Denis Macedo foi preso em casa. Ele é suspeito de participar de um esquema que desviava recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo as investigações, agentes públicos da Secretaria Municipal de Educação faziam pagamentos superfaturados para as empresas que forneciam a merenda escolar. Parte dos valores ia para os servidores envolvidos no esquema. Mais de 6 milhões de reais foram desviados. Na casa de um servidor da Secretaria de Educação de Belfor Roxo, foram apreendidos 360 mil reais em espécie. Já na capital fluminense, os agentes apreenderam 300 mil euros, cerca de 1 milhão e 800 mil reais, com um empresário. Roxo informou que não teve acesso aos autos do processo. Diz que confia na atuação da Justiça e reforçou que preza pela lisura, transparência e espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível. Em Pernambuco, parte da estrutura da construção do novo Centro de Convenções do Recife, Expo, desabou. 5 funcionárias trabalhavam na obra e 3 tiveram ferimentos leves. A Tecla, construtora responsável pela obra, informou que o acidente foi provocado por um andaime que cedeu, mas que não há relação com a estrutura do prédio. No mesmo local foi registrado um outro acidente pouco antes do desmoronamento. Um idoso de 70 anos caiu num fosso e precisou ser internado. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte por tortura de um paciente de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Cotia, na Grande São Paulo. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a vítima identificada como Jarmo Celestino, de 55 anos, com as mãos amarradas para trás, preso a uma cadeira. 3 funcionários também aparecem na gravação dando risada do paciente. A vítima morreu 3 dias depois, ao dar entrada em um hospital com lesões pelo corpo. O funcionário que gravou as imagens está preso. Segundo a Prefeitura de Cotia, a clínica não tinha autorização para funcionar. Outros funcionários também serão investigados.
A Sala São Paulo completa hoje 25 anos. O espaço é considerado uma das mais belas salas de concerto do mundo. Este foi o último ensaio da Orquestra Sinfônica do Estado antes das apresentações que comemoram os 25 anos da Sala São Paulo. O concerto escolhido foi o mesmo apresentado na inauguração, a Segunda Sinfonia de Gustav Mahler, chamada A Ressurreição. E nós vamos fazer exatamente o mesmo concerto que fizemos há 25 anos atrás, a Segunda Sinfonia de Gustav Mahler, um grande compositor romântico. E essa música especificamente, essa sinfonia, chama-se Ressurreição. Lá em 99 nós tocamos ela como se fosse o renascimento da sala, desse prédio, para uma nova finalidade. E 25 anos depois nós tocamos essa mesma música como uma reafirmação de tudo que foi lá atrás prometido e hoje a gente entrega com muita efetividade. A Sala São Paulo foi construída na antiga sede da Estação Sorocabana de trem, onde ainda permanece a Estação Giro Prestes. O local conta com quase 1.400 lugares. E aí a gente tem nos anos 90 já a plataforma sendo privatizada e o resto sendo doado à orquestra, que vem em 97 para cá e começa a construir a Sala São Paulo, que é inaugurada em 9 de julho de 99. A Sala São Paulo vai ganhar também uma maquete tátil da sala de concertos para que pessoas com deficiência visual possam conhecer as dimensões e a arquitetura do espaço. É impossível entrar na Sala São Paulo e não se impressionar, seja pelas apresentações ou pela beleza da arquitetura. Nestes 25 anos, milhares de pessoas puderam acompanhar espetáculos desta sala que é considerada uma das melhores e mais preparadas do mundo. Só no ano passado foram mais de 245 mil espectadores. O Alexandre está na Orquestra Sinfônica de São Paulo desde 1993 e lembra com carinho da inauguração da sala. Antes da inauguração, do dia 9 de julho de 1999, nós fizemos um concerto para os operários. Então ainda não estava finalizada a orquestra e foi uma coisa assim, ali a gente já sentiu todo o potencial da sala e foi uma coisa realmente assim, de grande motivação para todos os músicos. A gente ficou realmente muito feliz com a possibilidade de ter uma sala como essa. O que nós fizemos nesses 25 anos, mais do que desenvolver uma grande orquestra, e a USESP é hoje uma das grandes orquestras do mundo, celebra 70 anos esse ano, vai para os grandes festivais da Europa, mas mais do que construir orquestra, como eu falei, é construir uma crença de que a música é um elemento transformador das pessoas e da sociedade. A sala é o local, a orquestra é um instrumento, a música é a razão e as pessoas são a que vêm aos concertos, nosso público é o nosso momento de congraçamento. É eles que proporcionam esse momento de congraçamento entre o artista e o povo. E quem mora em São Paulo aproveitou hoje um dia de feriado, o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, um dos maiores confrontos armados do século XX no Brasil. Há 92 anos, o ato colocava em lados opostos os interesses do Estado de São Paulo e do governo do presidente Getúlio Vargas, um conflito que atravessou fronteiras regionais. Este é o Obelisco de São Paulo. Com 72 metros de altura, o maior monumento do país tem em seu interior um mausoléu onde estão os restos mortais dos combatentes da Revolução de 32. Maria Eloá conhece bem este lugar. Meu pai, guerreiro, grande lutador, honesto, digno. Lutador pelo Brasil, pela dignidade, pela pátria. Segundo o Instituto MMDC, foram cerca de 650 mortes do lado paulista. Na cerimônia de hoje, os restos mortais de 9 combatentes foram colocados aqui. Nossa equipe chegou na hora em que o guia falava sobre a bandeira do Estado. O vermelho é os naturais da terra, são os indígenas. O branco é o europeu colonizador que aqui entrou. O negro são os africanos escravizados que foram trazidos aqui contra a sua vontade. MMDC
Essa sigla simboliza os 4 primeiros heróis da Revolução: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles se manifestaram contra Getúlio Vargas e acabaram mortos. São homens do povo, homens comuns. Drauzio, por exemplo, tinha 14 anos de idade. Então veja, um menino abnegado de 14 anos, tendo a consciência de que poderia sim participar de uma manifestação que pleiteava a autonomia do Estado e a volta da Constituição. Segundo o historiador Rodrigo Gutenberg, a Revolução de 1932 foi uma luta dos paulistas por democracia. Eles queriam uma nova Constituição que garantisse o voto universal, como o voto feminino, por exemplo, a autonomia dos estados e o respeito aos direitos individuais. A população ali, então, de uma maneira geral, teve o conhecimento da importância de que, uma vez unida, pleiteando seus direitos, pode sim mudar a história do Brasil. Toda vez que São Paulo se levantou, isso aconteceu, e em 32 não foi diferente. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado lembra de outra contribuição importante. A questão que envolve a educação, porque na Primeira República nós tínhamos uma grande confusão em termos educacionais. Nós tivemos várias reformas, inclusive por vários educadores paulistas, foram oferecidas e implementadas em várias regiões do país. Esta artista plástica organizou uma exposição com retratos dos prédios militares da cidade. Muitos deles serviram de base para tropas paulistas. A mostra pode ser apreciada em braille ou pela sensibilidade dos dedos. Essa exposição é uma história de amor por São Paulo, força pública e sociedade veteranos 32 unidos por um ideal. Ela trata da história, da memória afetiva, tanto dos quartéis da Polícia Militar quanto da própria Revolução Constitucionalista de 32. Para lembrar a data, o tradicional desfile cívico-militar em frente ao obelisco, com a presença de autoridades e a participação de pelotões da PM e do Corpo de Bombeiros, policiais civis, Guarda Civil e Forças Armadas. Começa hoje aqui em São Paulo mais uma edição da Campus Party Brasil, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo. Ao vivo, o repórter Felipe Brosco tem mais informações. Oi, Felipe, boa noite. Olha, tá me lembrando dos meus tempos de repórter. Eu cobri muitas Campus Party e o pessoal vira à noite. Não para de chegar gente aí. Conta como é que tá o clima. Bom, pessoal, muito bem-vindos mais uma vez à Campus Party. Pois é, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Amanda, eu também me lembro, já é a 16ª edição aí da Campus Party aqui no Brasil, né? E acabou de começar a cerimônia de abertura do evento, que nesse ano acontece aqui na Zona Norte de São Paulo, e serão então 4 dias aí de muitas atividades tecnológicas, interativas, games, competições de robôs, inclusive a maior competição de robô da América Latina, com mais de 1.500 participantes, além também de, claro, muitas palestras e a troca de conhecimento entre os mais de 5.000 acampados que estarão por aqui nesses dias, né? Além dos demais visitantes. A expectativa é que mais de 100.000 pessoas passem por aqui até sábado. E a Campus Party Brasil vai ter também o primeiro fórum do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Nas próximas 3 edições, nos próximos 3 anos aí do evento, serão discutidos temas aí como inclusão, igualdade e também a segurança dos dados das pessoas, né? Bom, quem não conseguiu ingresso para vir aqui até o evento, a feira tem aqui também um espaço gratuito aí com atividades tecnológicas para adultos, também para crianças, né? E quem não conseguir estar aqui presencialmente, as principais palestras elas vão ser transmitidas pela internet. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Felipe. Mais de 20.000 mulheres de todo o país aguardam por uma cirurgia de reconstrução de mama que deve ser feita logo após o tratamento de câncer. O procedimento é garantido por lei. Para desafogar a fila de espera, hospitais públicos de Belo Horizonte promovem mutirões. Jussara retirou um nódulo da mama direita no final de 2020. A reparação foi feita com silicone, mas 4 meses depois houve rejeição. A espera por uma nova reconstrução passou de 2 anos. Chorava todos os dias, chorava, me sentia rejeitada.
A cirurgia plástica de reconstrução de mama é um direito constitucional e faz parte do tratamento de câncer. Uma lei de 2013 garante acesso ao procedimento na rede pública logo após a retirada do tumor. Mas, na prática, não é tão fácil assim. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20 mil mulheres aguardam na fila do SUS. Os planos de saúde também são obrigados a oferecer cobertura. Mas o último levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia mostrou que menos de 30% das mulheres conseguiam fazer a cirurgia de reconstrução. Um dos motivos é a falta de profissionais capacitados. Nem todos os mastologistas ou cirurgiões plásticos têm essa formação, um bom treinamento em reconstrução mamária. E outra questão é a questão financeira. O SUS ele paga um valor muito baixo para esse tipo de serviço de reconstrução. Para desafogar a fila de espera, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais promove mutirões. As cirurgias foram retomadas após o período de paralisação na pandemia. No Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, os médicos trabalham na reconstrução de mamas por mais de 12 horas seguidas. O que a gente percebe é que essa reconstrução imediata ela traz muitos benefícios, né, para a paciente e não deixa ela passar por essa fase do luto, realmente, da perda do órgão, né? Rosilda quase não acreditou quando foi chamada para o mutirão no mês passado. Ela esperou mais de 5 anos pela reconstrução da mama esquerda. Eu queria que fosse feito mais rápido, porque eu estava com um expansor, né? E do lado sentia uma válvulazinha onde ele enchia, né? O expansor. E aquilo ali me incomodava. Jussara também foi beneficiada. 7 meses depois da última cirurgia, ela voltou ao hospital para a correção da simetria das mamas. Eu não tenho como dizer a felicidade que eu tô. Não desanime, gente, não desanime. A Câmara dos Deputados vota hoje o pedido de urgência da regulamentação da reforma tributária. O texto com as novas regras de tributação deve ser apreciado amanhã e depois segue para o Senado. A estimativa é que a alíquota fique em torno de 26,5%. Quem tem mais informações sobre essa votação é o nosso repórter Marcos Amoroso, que está lá em frente ao Congresso Nacional. Boa noite, Amoroso. As articulações, milhões de reuniões não param em Brasília. O texto principal, a gente lembra, a PEC da reforma tributária foi votada no ano passado e agora é a regulamentação que efetivamente vai dizer enquanto fica o imposto, aquele imposto sobre o valor agregado, o IVA, que todos nós brasileiros vamos pagar. Então, em que pé estão as discussões aí, Amoroso? É exatamente isso, Amanda. Boa noite a você, Augusto, a todos que nos assistem. A gente que acompanha a política sabe que no finalzinho ali da aprovação sempre tem essas articulações, né? Mas é bom explicar o que é esse pedido de urgência que está sendo votado aqui hoje. Se for aprovado, o que deve acontecer daqui a pouco aqui na Câmara, esse pedido de urgência faz com que a regulamentação da reforma tributária seja avaliada de uma maneira mais rápida, seja analisada de forma mais rápida e os parlamentares começam aí, então, a ter um prazo para poder votá-la. Para poder garantir que essa votação aconteça antes do recesso parlamentar, em 18 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu as atividades de todas as comissões temáticas aqui da Câmara e hoje, como você mesmo disse, fez uma reunião ali com os líderes partidários para azeitar, para poder aceitar os últimos pontos da reforma. Lira já avisou que quer votar essa primeira parte da regulamentação da reforma tributária ainda amanhã, viu? Nessa reunião, quem participou também foi o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E ali, conversando com os deputados, ele pôde sanar algumas dúvidas e também debateu uma coisa que o Brasil inteiro está falando geralmente agora, ultimamente, sobre a tributação, que é o imposto sobre as carnes. Haddad disse que, em vez de se isentar todos os tipos de carne, o que aumentaria essa alíquota aí prevista em 26,5%, o ideal seria que o projeto de regulamentação da reforma tributária pudesse fazer com que parte do tributo pago pelos consumidores retornassem para eles, principalmente aqueles de mais baixa renda. Vamos ouvir o que disse o ministro. Cashback está sendo discutido. Aumentar a parcela do imposto que é devolvida para as pessoas que estão no cadastro único. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é isentar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. Outro projeto que também já está sendo votado, inclusive aqui na Câmara agora, é o sobre as mudanças no novo ensino médio. Vamos lembrar, esse projeto foi enviado no ano passado pelo governo Lula e foi aprovado na Câmara no começo desse ano. Aí ele foi para o Senado, que fez algumas mudanças ali, mas precisou voltar agora para a Câmara para poder essas mudanças serem analisadas, o que está acontecendo agora. A gente preparou uma reportagem para você entender certinho quais são essas mudanças e a gente acompanha agora.
Entre as principais mudanças no texto aprovado no Senado está a retirada do espanhol como disciplina obrigatória. Com isso, cada estado define se adotará ou não o idioma. O aumento progressivo na carga horária do ensino médio técnico também caiu. Além disso, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, terá questões sobre a base comum curricular e também sobre os currículos diversificados escolhidos pelos alunos. O texto também traz restrições ao ensino à distância. Hoje, a lei permite que conteúdos sejam dados através de atividades online. O projeto afirma que a carga horária para a formação geral básica deve ser presencial, mas admite o ensino à distância para algumas disciplinas, desde que em caráter excepcional. Essa é a 5ª modificação do texto durante a longa tramitação, que se arrasta desde outubro do ano passado. O relator, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, diz que as mudanças foram negociadas com os demais parlamentares. Garantimos a aprovação da reforma do novo ensino médio com alguns aprimoramentos, como, por exemplo, ênfase para a educação técnica profissional, flexibilidade curricular, que valoriza o papel do jovem na definição do seu próprio futuro, é algo que sintoniza com o que pensa o jovem na sua perspectiva de futuro e valoriza a presença e a participação de acadêmicos e principalmente daqueles que comandam a educação de nível médio no Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. A demora na aprovação da lei pode dificultar a implantação do novo modelo no ano que vem. O projeto foi apresentado pelo governo Lula como forma de ajustar problemas do novo ensino médio, como o conteúdo a ser trabalhado nos itinerários optativos e a carga horária da formação geral básica, que passa das atuais 1.800 horas para 2.400 horas. Depois da aprovação na Câmara, o texto segue para a sanção do presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei para renegociar as dívidas de estados com o governo federal. 770 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, esse é o montante que os estados devem à União. Os maiores devedores são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Os valores bilionários são corrigidos pela inflação mais 4% ao ano ou pela taxa Selic, o que for menor. Os governadores dizem que a forma de correção torna a dívida impagável. O projeto apresentado por Rodrigo Pacheco mantém o formato atual dos juros, mas prevê mecanismos para reduzir o índice. Por exemplo, o valor principal da dívida deve ser congelado. Haverá abatimento de até 2% dos juros com mecanismos como a federalização de bens e créditos estaduais. Também deve ser feita uma reversão de até 1% dos juros em investimentos nos estados. O pagamento da dívida pode ser em até 30 anos. Para pagar menos juros, os estados vão poder entregar ao governo federal ativos e recebíveis, como créditos judiciais, débitos de contribuintes inscritos em dívida ativa e participação acionária em empresas. Segundo Rodrigo Pacheco, o Ministério da Fazenda e os governadores estão de acordo com a nova fórmula de cobrança. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida. No Senado, o projeto deve ser relatado por Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. A expectativa é que a votação aconteça somente depois do recesso parlamentar. No entanto, Rodrigo Pacheco já adiantou que a proposta vai ter urgência, ou seja, será votada direto no plenário, sem debate nas comissões. Naturalmente que se impõe aos estados também governança, gestão, equilíbrio de contas públicas e por parte do Legislativo permitir que haja instrumentos que possam fazer com que esses indexadores e que haja formas de solução desse conflito a partir de negociações que possam ser mais amplas do que as que existem hoje. Durante o evento promovido pelo SEBRAE em Brasília, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a entrada da Bolívia no Mercosul. Alckmin também negou que conflitos diplomáticos entre Brasil e Argentina possam afetar o comércio entre os dois países.
Alckmin fez a declaração após ser questionado sobre as divergências entre o presidente Lula e o líder de extrema-direita argentino, Javier Milei. Não afeta. São relações de Estado, né? O mau gosto do Milei é assunto dele, né? Agora nós temos que fortalecer as relações de Estado. O presidente em exercício também comentou a importância do comércio internacional ao citar a viagem do presidente Lula para a cúpula do Mercosul, no Paraguai, e a entrada oficial da Bolívia no bloco. Esse é um fato importante. O mundo é globalizado, mas o comércio ele é intrarregional. Se a gente pegar Estados Unidos, Canadá e México, 50% do comércio é só entre eles. Nós aqui na América Latina é 26%. Então nós temos que fortalecer o comércio com os vizinhos. O comércio começa na nossa região. Então o Mercosul, que é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, entrou ontem um quinto país, que é a Bolívia. Então fortalecer o bloco. Alckmin foi um dos convidados para a cerimônia de abertura do Transformar Juntos 2024, evento promovido pelo Sebrae, em Brasília, que tem o objetivo de discutir e apresentar os caminhos do desenvolvimento econômico e social no país. Ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e do ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a necessidade das políticas econômicas para os pequenos empreendedores. O Estado precisa ter instrumentos cada vez mais protetivos para as micros e pequenas empresas, porque elas representam o retrato da solução dos processos de inclusão, como os números da empregabilidade. O ex-deputado federal Guilherme Campos, do PSD, é o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. A nomeação foi publicada hoje em uma portaria no Diário Oficial da União. Guilherme Campos, que já ocupava a superintendência da pasta no estado de São Paulo, vai substituir o também ex-deputado Neri Geller, que foi exonerado do cargo após suspeitas de irregularidades no leilão realizado pelo governo federal para importar mais de 200 mil toneladas de arroz. O café ficou mais caro em diversas capitais do Brasil. Segundo o Diese, Fortaleza é a capital em que o preço subiu mais, 5 vezes acima da inflação. O tão apreciado cafezinho ficou com um gostinho mais amargo para o cearense, especialmente para o consumidor de Fortaleza, onde, segundo o Diese, o preço aumentou em 25% nos últimos 6 meses. E à medida que a gente tem uma elevação do câmbio, o produtor brasileiro, né, ele também, na busca de tentar ter uma elevação dos seus custos, ele busca, né, diminuir a oferta no mercado interno, e isso acaba por refletir sobre um desequilíbrio entre a relação entre oferta e demanda. Com o preço nada adocicado, uma pessoa que recebe o salário mínimo precisa trabalhar cerca de 110 horas no mês para adquirir 300 gramas de pó para ter na mesa o café nosso de cada dia. Entre maio e junho, o café aumentou em 15 capitais do Brasil. Fortaleza e Natal ficaram tecnicamente empatadas, com aumento na casa de 10%. São Paulo e Curitiba não registraram variação significativa. E para quem é fã do café com leite, o valor do leite também subiu acima de 3%. Da vida que a gente começa a entrar aí no terceiro trimestre do ano, a gente tem uma diminuição da oferta da pastagem e isso acaba refletindo no custo da produção e, como consequência, você começa a ter uma elevação do preço do leite e dos derivados. Café expresso, cappuccino, opções geladas com chocolate, com infusão semelhante ao chá ou laranja. Variedade grande, todas à base de café. Uma bebida com personalidade, digamos, forte, difícil de ser substituída até quando o preço sobe. A gente tem várias opções aqui de bebidas que são preparadas com café, né? Então ele consegue ter essa frequência e não enjoar.
Apaixonada pelo café, a estudante Lívia Sampaio é fiel à bebida mesmo diante ao expressivo aumento de preço. Tem que ter o cafezinho diário, todos os dias. Eu não sou um cara de desperdícios, então, principalmente quando se trata de café, eu tendo a consumir bastante. Eu sou igual. O governo federal aumentou o prazo de intervalo para a recontratação de pessoal para atender casos emergenciais como incêndios florestais. O objetivo é reforçar as ações de prevenção e combate às queimadas no Pantanal e em outros biomas. Antes, a lei determinava um prazo de 2 anos de intervalo para a recontratação dos profissionais pelo IBAMA e ICMBio. E isso dificultava o trabalho para encontrar pessoas com experiência em situações de emergência. Agora, o novo prazo é de 3 meses. O Sul e o Sudeste já estão envolvidos pelo frio. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser a quarta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a quarta-feira ainda vai ser fria e com bastante estabilidade no sul do país, ainda por causa da alta polar que atua nessas regiões. Também tem previsão de chuva no Paraná e Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Em São Gabriel, que fica no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima amanhã começa na casa dos 4 graus, como a gente vê aqui na tela. Agora, um sistema de baixa pressão junto com uma frente fria, eles serão os responsáveis pela instabilidade no sudeste. Olha só, hoje a capital paulista começou com um dia carregado, teve chuva em algumas regiões e nós batemos o recorde da tarde mais fria do ano. Olha, marcamos 11,7 graus em Engenheiro Marcelac, no extremo sul da capital. Amanhã os termômetros voltam a subir, mas também tem previsão de chuva. Máxima chegando aos 24 graus amanhã, 25 na quinta-feira e na sexta-feira volta a cair para 22 graus. No Rio de Janeiro, bastante estabilidade, também tem previsão de chuva em pontos isolados e os termômetros marcam 30 graus amanhã. Belo Horizonte, 29 graus e Vitória, no Espírito Santo, 31 graus. No Nordeste e também na região Norte, a previsão de chuva continua. Agora, falando em temperaturas, olha, mesmo sem previsão de chuva amanhã, a temperatura começa a cair no Centro-Oeste. A máxima em Cuiabá não passa dos 28 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Despencou, hein? Finalmente a temperatura que eu gosto, Igor. Friozinho, tá uma delícia. Obrigada, até amanhã. Depois de 3 anos foragido, foi preso o homem acusado de matar a própria mãe no Guarujá, no litoral paulista. Bruno Eustáquio Vieira resistiu à prisão e precisou ser imobilizado pelos policiais. Acusado pelo assassinato da mãe, Márcia Lanzani, em dezembro de 2020, Bruno estava foragido e morava sem levantar suspeitas em um bairro de classe média em Belo Horizonte. Ele tinha uma nova identidade e usava o nome de Felipe. A prisão só aconteceu com a ajuda de 2 irmãs da vítima, tias de Bruno. Elas usaram as redes sociais para investigar o paradeiro do sobrinho e viajaram do litoral paulista até a capital mineira e dormiram em frente à casa do jovem até a chegada da polícia. Tá vivendo a vida dele normal, ele estava vivendo normal, tá aí ó, gordo, vivendo normal, saindo na rua como se ele não tivesse feito nada, enquanto ele destruiu a vida da família inteira e a minha irmã tá dentro de um caixão. De acordo com a investigação, o crime aconteceu depois de uma discussão entre mãe e filho por causa de herança. As câmeras de segurança do apartamento registraram o momento em que Márcia foi enforcada e agredida. Bruno só chamou a polícia no dia seguinte, alegando que a mãe teve um ataque cardíaco. O número de mortes em acidentes de ônibus nas rodovias federais do país cresceu 32%. Os dados são de um levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Cassi veio do Rio de Janeiro para São Paulo e está acostumada a fazer viagens de ônibus. Ela acredita que os equipamentos de segurança para os passageiros são essenciais. Primeiro, cinto de segurança, que eu acho que é o básico, assim. E normalmente eu realmente costumo escolher ônibus que são de aviações que eu já conheço. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só entre janeiro e maio deste ano, 49 pessoas morreram em acidentes de ônibus no país. Número que representa 32% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O motorista, muitas vezes, ele faz uma jornada acima do recomendado, acima do permitido. E muitas vezes ele tem também
uma segunda jornada de trabalho, uma terceira jornada de trabalho, ele não está simplesmente dirigindo só naquele período em que ele está dirigindo o ônibus. Só nos primeiros dias de julho, 3 acidentes graves deixaram dezenas de mortos nas rodovias. Na madrugada do dia 5, 40 pessoas ficaram feridas e 10 morreram em Itapetininga, no interior de São Paulo. Ontem, um acidente na rodovia Irineu Penteado, em Ipeúna, causou a morte de 4 pessoas. No mesmo dia, uma van com 15 torcedores do Corinthians voltava de Minas Gerais para o Espírito Santo e bateu em um ônibus. 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Não pegue a estrada se estiver cansado, tenha uma boa noite de sono anteriormente, faça uma refeição leve. A cada 4 horas de direção, pare pelo menos 15 minutos a 30 minutos para que você possa repor as energias, descansar um pouco, para que tenha uma viagem tranquila e sem riscos. Ainda assim, os acidentes com ônibus representam uma parcela pequena das fatalidades nas rodovias. Em 2023, só 2% das mortes e 3% dos acidentes nas rodovias federais foram com ônibus. 38% dos acidentes fatais envolveram automóveis, motos e caminhões. Até mesmo quando nós entrávamos no ônibus, não tínhamos o cuidado de ter cinto de segurança. Hoje, quando nós entramos, a primeira coisa que nos é orientado a colocar o cinto. A Rede TV News desta terça-feira, obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Amanhã tem mais a partir das 7h15. Boa noite, até lá.